Boa noite, escrupulosos. Eu acabei de voltar de uma missa Horate à luz de velas para homenagear Nossa Senhora e resolvi, portanto, nessa noite fazer um breve vídeo, porque já está tarde aqui, sobre um assunto um pouco mais religioso, né? Porque já tem tempo que eu não faço um vídeo desse tipo. E eu queria abordar o problema do escrúpulo hoje à noite, porque é algo que eu observo em diversas pessoas, no meu canal, por exemplo, entre tradicionalistas, entre católicos de maneira geral. Eu já sofri com escrúpulos, graças a Deus eu consegui sair desse buraco, mas é algo que afeta aí a vida espiritual de muita gente, tá? Então, para quem cair de paraquedas no canal, esse canal, obviamente, ele é focado em ciência e filosofia, mas eu sou católico, não peço desculpas por isso e às vezes eu faço vídeos sobre o catolicismo. É óbvio que no mundo ideal, um leigo não deveria estar dando conselhos sobre aspectos da vida religiosa, mas o estado de crise que nós vivemos, infelizmente, as pessoas não têm quem perguntar. E muitas vezes pessoas me buscam no privado: ah, isso é pecado, ah, eu estou pecando se eu fizer isso. E eu tenho que relembrá-las de que eu não sou um diretor espiritual, não sou um pai, não sou pai de ninguém, nem padre, mas eu posso aí ajudá-los de uma forma ou de outra, né? Nem que seja apontando para um sacerdote, né? E quem quiser se tornar membro do canal, obviamente, nesse presente momento, por causa do tanto de trabalho que eu tenho para fazer, eu só tenho um tier no canal de membros. Você paga um valor irrisório de R$ 5 e você tem acesso a um grupo privado no Telegram. Não é o grupo que é público lá, o que eu posto notícias, mas é um grupo em que eu converso com as pessoas, você pode tirar dúvida, essas coisas, tá? Então, mesmo que você não queira participar do Telegram, contribuir aí com R$ 5 mensais me ajuda muito, porque esse trabalho toma tempo e pesquisadores não são pagos aí muito, né? Mas enfim, o escrúpulo. Então, o escrúpulo é esse hábito, né? Esse estado de achar que algo que não é verdadeiramente um pecado mortal é pecado mortal, né? Para algum protestante que me acompanha, no catolicismo existe a distinção entre o pecado mortal e o pecado venial, né? O pecado venial é um pecado que não elimina a graça santificante da alma. Tá? Ele é, obviamente, ele desagrada a Deus, mas ele não é um pecado que você, por exemplo, necessariamente precisa confessar antes de comungar, por exemplo. Tá? E para que um pecado seja mortal, que é um pecado que vai criar uma inimizade entre você e Deus, você vai perder a graça santificante. E é necessário, portanto, confessar esse pecado. E se você morrer em um estado de pecado mortal, você irá para o inferno, tá? É assim que a coisa funciona. Se você morrer com vários pecados veniais, é muito provável que você vai ter que ser purgado desses pecados aí no purgatório, tá? Mas, então, o escrupuloso é o cara que peca venialmente ou não peca de forma alguma, mas acha que pecou gravemente. Essa é basicamente a escrupulosidade. Tá? E é um problema seríssimo, porque ele causa problemas espirituais, problemas psicológicos, tá? E problemas sociais. Tá? E pode levar, inclusive, ao pecado. O indivíduo que é extremamente escrupuloso, ele acaba pecando, não o pecado que ele acha que está cometendo, mas um pecado contra a esperança de Deus. Tá? E muitos escrupulosos, por se acharem imundos, que estão pecando, não sei o quê, acabam não indo se confessar, fogem do confessionário, etc. Cria enxergam o catolicismo como sendo algo tão opressor que o sujeito às vezes acaba desistindo. Né? Inclusive falam que o próprio Lutero era um escrupuloso. Né? E é uma das razões aí que ele decidiu do sola fide, porque não conseguia vencer os seus próprios pecados, né, com as suas próprias forças e resolveu, todo mundo está ou destinado ao inferno ou ao céu, né? E Calvino leva isso aí a um extremo maior. Mas enfim, o ponto é que o escrupuloso ele sofre muito.
né? E se o sujeito tem um temperamento ou até mesmo um diagnóstico de obsessivo-compulsivo, ele vai ter uma maior predisposição a se tornar escrupuloso. Tá? Então, o, qual é o verdadeiro problema do escrupuloso? É uma falta de compreensão da doutrina. E isso ocorre entre a vasta maioria dos católicos hoje em dia. Né? Poucos católicos sabem realmente o que é ser católico. Poucos católicos sabem o que constitui um pecado mortal. Então, o pecado mortal, para ele ser mortal, né, ele é necessário três condições. Né? Você tem que ter uma matéria grave, você tem que ter pleno conhecimento de que se trata de um pecado e tem que haver deliberação, intenção. Tá? Se não houver uma dessas três aí condições, então não será mortal, poderá ser venial. Tá? Então, por exemplo, um sujeito que, sei lá, ele rouba 50 centavos da mãe, esse pecado não tem a mesma gravidade, né, um menino que tirou 50 centavos da bolsa da mãe, do que um cara que roubou dinheiro de um mendigo, 20 reais de um mendigo, ou que tirou dinheiro lá da cestinha lá do dízimo da igreja. Tá? Um cara que rouba. Então, vejam que há condições. Né? Então, a matéria de você roubar 50 centavos da sua mãe, é óbvio que isso constitui um pecado. Agora, será um pecado mortal? Tá? Então, é necessário um conhecimento do que é o pecado. Então, você precisa estudar o catecismo, você precisa entender o que constitui uma matéria grave, quais são as circunstâncias, e ter o acompanhamento de um padre. Se você é uma pessoa escrupulosa, você precisa ter um acompanhamento de um padre que vai te dizer, não, pera, isso não é bem assim, né? Perdoe-me, o padre vai te aconselhar da forma correta. Né? Então, por exemplo, eu criei um escrúpulo bizarro, inclusive por causa de um padre, tá? Porque tem padres que acabam gerando escrúpulo. Né? Igual o pastor lá de igreja evangélica que fica gritando e dizendo que tudo é pecado, tem padre que comete o mesmo erro. Né? Então, tem um padre famosíssimo, que não citarei nome, no meio tradicional, ângulo, que ele dava conferência dizendo que se o sujeito não rezasse 15 minutos por dia, ele estava pecando mortalmente contra o primeiro mandamento. Tá? E eu, na época, levei isso ao pé da letra. E se eu não rezava em um dia, mesmo que fosse por uma razão de dificuldade psicológica, um dia extremamente difícil, um dia depressivo, uma aridez espiritual enorme, eu ficava extremamente desesperado, tá? Se eu gritava com o cachorro e perdia, né? Porque, de fato, você ter uma raiva e deixar aquela raiva tomar conta é algo pecaminoso, tá? Se você perceber que está com raiva e tirar um deleite daquela raiva e ficar, né, botando lenha na própria fogueira, é pecaminoso. Agora, isso vai constituir um pecado mortal? Não necessariamente, tá? Se você começar a berrar com um padre, enfim, pode ser que seja o caso, mas eu comecei a criar esses escrúpulos por causa de padres não tendo a nuance de dizer. Primeiro que os 15 minutos, eu perguntei para outros padres, eles falaram, eu não sei de onde que esse padre tirou esses 15 minutos. Tá? De fato, você não rezar nada, você não está agradando a Deus. E uma pessoa que está com uma vida espiritual em ordem, ela vai rezar todos os dias. Ainda que ela não reze uma oração tradicional, ela vai rezar no dia a dia. Na hora que ela estiver saboreando uma comida, ela vai levar a alma a Deus e agradecer a Deus por aquele alimento. Tá? Isso é uma forma de oração. Né? A pessoa está caminhando por um bosque, vê a beleza da natureza e a sua alma é elevada a Deus. Ele fala dentro da alma: Deus, obrigado pela criação, obrigado por ter me dado a vida de estar aqui andando e contemplando a sua natureza, né? Não a sua natureza, mas a natureza que o Senhor criou. Isso é uma forma de oração. Né? Então, eu caí nesse erro, né? E ia correndo para o confessionário porque eu gritei com o cachorro, ou porque eu estava deprimido um dia, não conseguia rezar e não rezei, pequei.
mortalmente, ia lá confessar, tá? E é nesse momento que o padre no confessionário, inclusive, infelizmente, várias vezes eu confessei e o padre não me corrigiu, mas cabe ao padre dizer, pera, filho, isso aí não é um pecado, você está, né, escrupuloso, não é bem assim, tá? Então, os senhores devem conhecer um pouco mais, né, de teologia da sua própria fé católica, né? O que é matéria grave? Eu consenti completamente? Então, ah, mais especificamente, porque é basicamente a razão principal que as pessoas me buscam no privado para falar de pecado é geralmente pecado contra a carne, né? Contra a carne não, pecado de carne, né? Contra a castidade, né? Então, o sujeito está tentando vencer o vício de pornografia, tem hábito, né? Qualquer estímulo visual, sonoro, quer que seja, o sujeito fica alegrinho, né? A memória está completamente contaminada aí com as imagens da pornografia e o sujeito começa, portanto, a achar que tudo que passa na mente dele é pecado e isso leva ao desespero, obviamente, e o sujeito às vezes começa a pecar cada vez mais, porque ele percebe que não consegue combater esse erro, tá? Ah, então, nesse caso específico, é preciso entender que é necessário o consentimento, tá? Então, se você tá lá distraído, pensando em nada, né, completamente daydreaming, né, como é que fala isso em português? Sonhando acordado. E uma imagem pornográfica aparece na sua mente, você não tem controle dessas coisas, tá? Ela aparecer na sua mente não é pecado, tá? Mesmo que momentaneamente você fica até euriçado, isso não é o pecado. Se você começa a se deleitar com aquela imagem, já começa a ficar perigoso. Já vai categorizar no mínimo um venial. Se você percebe que está se deleitando e decide ainda assim continuar pensando naquilo, aí, percebe? Aí você já começa a cair no pecado mortal. Porque há uma deliberação, você percebe o que está acontecendo e você fala: não, eu quero continuar com isso. Ah, essa imagem me agrada, eu vou continuar pensando nisso. Então, o importante é você lutar. Se você percebe a imagem, ou olha para uma mulher na rua, né, e percebe que está, né, dando aquela encarada, às vezes você nem estava pensando demais, foi uma reação meio instintiva do seu hábito ruim. Mas se você escolhe deliberadamente ficar olhando e se deleitando e pensando, aí constitui o pecado. Agora, se você olhar, perceber que está olhando, ou a imagem vem na sua cabeça e você percebe que ela está lá, e você tenta combater, jogar ela para o lado, tirar o olho, no caso, se for, né, na rua, ou combater mentalmente, não quero pensar nisso, e a imagem aparece de novo e você combate. Enquanto você está combatendo, você não está pecando. É uma batalha. E há muito mérito nisso. Se há essa tentação e você combate o bom combate, tá? Então, tenham muito cuidado, tá? Porque o escrúpulo ele leva ao pecado, porque o sujeito começa a cair em um pecado contra a esperança, contra a misericórdia de Deus. Começa a achar que tudo é difícil, que Deus coloca, né, obstáculos intransponíveis para ele. O sujeito começa a pecar contra a esperança, achar que tudo está perdido, que ele é um lixo, etc. E então você não está pecando, né, verdadeiramente, mas acaba pecando pela sua escrupulosidade, tá? E se o seu problema é um problema sério, psicológico, né, você tem toque, sei lá, aí obviamente você tem que ter um acompanhamento psicológico também, né, um psiquiatra, sei lá. Mas é basicamente isso. Os senhores têm que compreender a fé católica, entender o que se trata matéria grave, né? Você ficou nervoso e elevou a voz com seu coleguinha, não é pecado mortal, né? Você deu tapa no padre, é pecado mortal, provavelmente, entendeu? Então, assim, tem que conhecer a matéria, tem que
compreender essa questão da intencionalidade e tem que entender que também tem que ter conhecimento, né? Se o sujeito... Tem algumas coisas que são inexcusáveis, né? A razão natural consegue perceber que a coisa é errada, tá? Você não tem como você dizer, eu achava que fazer suruba com aleijado, lembrando de uma banda ali de Minas Gerais, da minha época de ateu, meu Deus do céu. Enfim, não sabia que era pecado. Não, isso não cola, né? Mas, por exemplo, se você acabou de se converter, ninguém te informou que você não podia comungar de estômago cheio, tá? Você tem que fazer um jejum de 1 hora. Ninguém te falou, tá? Um cenário praticamente impossível de ocorrer, porque né, o indivíduo para se converter ele tem que passar por uma catequese. Mas vamos supor que seu padre é tão ruim que ele esqueceu de te informar que você não pode comer nada até 1 hora, 1 hora antes da confissão, da comunhão. E você comunga. E aí depois de tê-lo feito, você descobre por alguma pessoa, o padre, que é pecado deliberadamente comungar de estômago cheio, né, sem ter feito um jejum de 1 hora. Você pecou? Óbvio que não. Você não sabia, ok? Não tinha como você saber. Não é o que a razão natural teria te informado, ok? Então, as 3 condições elas têm que valer, ok, para o seu pecado ser mortal. Então, a Santa Teresa d'Ávila tinha esse problema, tá? Ela tinha pensamentos que vinham, blasfêmias, e ela achava que estava pecando, desesperava, tá? E ela depois veio a perceber que ela não tem controle sobre essas imagens, né? Você não... as imagens, esse imaginário aí, ela não está dentro propriamente do intelecto, da parte, né, deliberada nossa, né? As imagens, elas vêm aleatoriamente, né? Quantas vezes você está ali parado, você não está pensando especificamente em nada e vem uns pensamentos aleatórios. Então você não controla isso daí. Você não pode ficar ali deleitando com esses pensamentos. Joga ele para o lado, dá um tapa, igual você daria numa mosca que está passando, entendeu? Então, é, então, quando Santa Teresa d'Ávila percebeu que ela não tinha controle sobre esses pensamentos, né, ela finalmente deixou de ser escrupulosa. Eu acho que foi Santa Teresa, tá? Se alguém quiser me corrigir, por favor, corrija. Então, isso eu falei da questão da questão sexual, que é comum, mas outro problema é a blasfêmia, né? Por exemplo, durante a oração, o sujeito está tentando rezar, começa a vir imagens blasfemas, né? Eu tinha, quando eu estava me convertendo, viam imagens horrorosas quando eu tentava rezar o terço, ah, pensamentos horrorosos contra Nossa Senhora, contra Nosso Senhor. Mais uma vez, o demônio ele tem acesso à sua imaginação, ok? E se você está tentando criar uma vida né, espiritual boa, de oração, ele vai muitas vezes te atacar, tá? Então, você ter esses pensamentos blasfemos, você não pode começar, portanto, a achar que está pecando, tá? Você não pode deliberar nisso daí, achar, que massa, não, o pensamento veio, você rejeita e mantém a oração, né? Como eu disse, quando você é tentado, quando você é atacado, se você resistir com a graça de Deus, não por suas próprias forças, mas pela graça de Deus, e continuar no combate, você ganha mais méritos, tá? Então, não se intimidem por esses ataques, né, pela sua própria carne, que às vezes, quase sempre, está contrário à boa vida, e não sejam escrupulosos, tá? E se os senhores estiverem com esse problema e ouvindo esse vídeo, você se reconhece, fala, nossa, realmente, eu acho que tudo é pecado, ah, eu tropeço numa pedra, xingo um palavrão, já acho que pequei mortalmente, vou correndo para o confessionário. Xingar é péssimo, é venial, mas você tem o hábito de xingar, né, e está tentando vencer esse hábito, e chuta uma pedra e xinga, você não pecou mortalmente, ok? Mas você deve trabalhar para que esse hábito de xingar desapareça, tá? Então é isso. Espero que esse vídeo os ajude de alguma forma, tá? Mais uma vez,
Eu fico lisonjeado quando as pessoas me mandam mensagem no privado com os problemas pessoais delas, querendo ajuda, mas esse tipo de problema é um problema que necessita o auxílio de um padre, ok? Então é isso. Os senhores tenham um excelente final de semana e eu os vejo quando eu os ver. Fiquem com Deus.